Eu fiz o meu canal há algum tempinho e eu tava pensando em postar coisas sobre a cidade que eu moro no Canadá. E às vezes eu olho assim, nossa, tem tanta gente falando já sobre o Canadá, sobre imigração, sobre lugares pra morar, aluguéis e tudo. Aí eu pensei, nossa, vai ser só mais uma pessoa falando sobre o Canadá. Mas enfim, eu acho que cada um tem sua história, né? Cada um tem suas particularidades e tal. E eu tô aqui pra contar a minha história e pode ser que eu for compartilhar aqui com vocês te ajude de alguma forma, ou talvez não. Mas é isso. Bem, eu acho que é muito chato ficar olhando aqui só pra minha cara, sabe? Aí eu pensei em talvez eu sair de bicicleta e mostrar pra vocês um pouco da minha cidade. Eu moro numa cidade rural, o nome dela é Vernon. E eu moro aqui há 2 anos, mas eu tenho 5 anos de Canadá. Eu morei em Calgary durante 5 anos, não, durante 3 anos. E aqui eu estou morando 2 anos. E eu vou sair de bicicleta para mostrar um pouco, porque eu acho que essa cidade não é muito conhecida. E o processo de imigração que eu fiz foi daqui da comunidade mesmo, de Vernon. Bem, espero que vocês gostem. Nossa, eu vou tentar resumir a história porque é muita coisa, assim. Bem, tudo começou em 2017, quando a gente chegou no Canadá, mais precisamente em Calgary. E foi a cidade que nós havíamos escolhido, porque um amigo do meu marido já tinha vindo pra cá e a gente achou que seria legal se a gente fosse pra um lugar que a gente conhecesse alguém, né? E eu vim pra estudar no college e meu marido para trabalhar. Só que antes de eu entrar pro college eu teria que fazer um curso de inglês, que foi General English, sabe? Foram 5 meses aproximadamente desse curso. Depois eu faria uma prova, como se fosse um IELTS. E depois, se eu conseguisse sucesso, né, com as notas nessa prova, eu iria entrar no college. Eu já tinha pago esse curso de inglês e já tinha pago um semestre do college. Só que tudo deu errado porque o meu curso de inglês, assim, não foi o suficiente, porque eu, como um monte de brasileiros, como a maioria dos brasileiros, assim, não tem um estudo de inglês forte, né? A gente estuda em colégio público e, tipo, é aquele inglês ali, você fica só no verbo to be, assim, sei lá, durante 10 anos. E o meu inglês era desse tipo, assim. Eu tinha um pouco mais de inglês, vou dizer assim, porque eu jogava muito online, sabe? Eu jogava em servidores gringos, aí costumava conversar, mas mesmo assim não é o suficiente, né, pra você falar no dia a dia ou até para você fazer uma prova. E eu não consegui sucesso nisso. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha pago do semestre, que você paga um semestre inteiro do college, e eu paguei o curso de inglês do college, que foi a solução assim para poder estender o visto, né? Que quando a gente passou pela alfândega, aí deram um visto de 6 meses só pra gente. E isso foi ruim, sabe? Antes de completar os 6 meses, você já tem que pedir a renovação. E a gente pediu e não sabíamos que iria conseguir, porque eu não estava estudando o curso do college, que era administração na época que eu tinha escolhido. Na verdade, foi a agência que escolheu esse curso, né? Aí mesmo estudando inglês no college, eles deram uma extensão de visto pra gente, de 2 anos. Aí foi o tempo que a gente teve para respirar. O meu marido já estava trabalhando na construção, ele trabalhava com brasileiros, aí só que esse brasileiro ele fornecia serviço terceirizado para um canadense. Só que o canadense não estava muito satisfeito com esse brasileiro, né? Aí o que ele fez? Ele mandou esse brasileiro embora, a empresa dele contratou as pessoas que trabalhavam para ele. E meu marido foi nessa, né? Ele perguntou se meu marido queria trabalhar diretamente com ele e ele aceitou. Só que em 2019, se eu não me engano, foi em fevereiro, eles terminaram o serviço, a construção, a obra lá, e eles foram embora para a cidade deles. Não era, eles estavam lá prestando serviço em Calgary, só que eles não eram de Calgary, eles eram de BC. E nisso eles foram embora, meu marido ficou desempregado há algum tempinho e depois arrumou outro emprego. Assim, todo mundo que vem pro Canadá vem, assim, não é a maioria, mas grande parte das pessoas, digamos assim, vem pro Canadá com o intuito de pegar residência permanente. E esse foi o nosso objetivo desde o início, assim. Tipo, a gente não via mais nada na nossa frente, era só
fazer coisas que iriam levar a pegar a residência permanente, porque é o que te dá um pouco mais de estabilidade para você fazer as coisas e tudo, né? Aí pra gente tava ficando difícil, porque depois que eu terminei o curso de inglês lá do college, a gente não conseguiu juntar dinheiro suficiente para pagar outro semestre no college, né? E eu tava sempre olhando no site do governo. Eu via aquele site do governo todo dia, procurando por novos processos, assim, para imigração, se tinha novidades e tudo. Eu tava tentando ver também a imigração por meio da província, né? Que em Alberta tem uma imigração muito forte, assim, que você ganha a carta da província e tudo. Só que o meu marido não tinha nota suficiente, porque é por notas, né? Você tem que ter um X de pontos, que aí a província te manda uma carta e te convida para você aplicar para residência. E ele não tinha, porque a gente não tem diploma assim de faculdade, a gente não fez faculdade no Brasil. A gente até fez, mas nós não terminamos, né? E isso é uma coisa assim que se a gente tivesse, teria sido mais rápido de pegar a residência. Mas, enfim, a gente estava em 2019 e o nosso visto ia até janeiro de 2020. E a gente não sabia o que a gente ia fazer. Como eu já estava trabalhando, eu estava trabalhando de faxina, sabe? Limpando casa e tal. E o meu dinheiro da faxina a gente estava juntando, porque a gente ia tentar pagar a primeira mensalidade não, é o semestre do college para poder estender o visto, para ter mais um tempo pra gente procurar por alguma maneira de aplicar a residência, sabe? Aí então, o que a gente fez? Eu fui atrás, todo dia lá no site do governo, eu vi uns processos de imigração, aí tinha uns que não serviam, outros, assim, eu só pensava nisso dia e noite. Até que em novembro meu marido recebeu uma ligação que foi, assim, tipo divisor de águas, digamos assim. Ele recebeu a ligação daquele cara para quem ele trabalhou no início, de um canadense, né, que teve que ir para BC. Nessa altura, eu já estava por dentro de um processo de imigração chamado RNIP, que é o Rural Northern Immigration Pilot, que é o programa para imigração de zonas rurais. Só que eu tava com foco de ir para alguma cidade de Alberta, porque eu já morava em Calgary, né? Ia ser bem mais fácil e tal. Eu nem olhava para as outras cidades. E esse cara ligou pro meu marido em novembro, perguntando se ele queria trabalhar com ele de novo. E esse cara, ele era de British Columbia, BC. E, assim, foi um negócio muito bizarro, assim, tipo, é um negócio do destino. E esse cara era de Vernon. E lá na lista das cidades que tinham sido contempladas por esse programa, tinha lá Vernon. Meu Deus, não é possível. Cara, isso foi assim, foi muito bizarro, porque foi muita coincidência, foi muito, sei lá, assim. Até hoje eu fico me perguntando como. Porque em novembro, a gente tava em novembro, o nosso visto ia até janeiro. Tipo, a gente tava já no bico do corvo, assim. Ou a gente conseguia por esse programa, ou a gente ia embora do Canadá. Eu sei que foi muito rápido, que na outra semana, assim, ele ligou um dia e na próxima semana a gente já tava indo embora de Calgary, assim. Em dezembro eu apliquei para renovação dos nossos vistos, enquanto eu fazia todos os preparativos pro programa, né, de imigração. E a gente já tinha feito tudo, porque na nossa cabeça a gente ia conseguir por esse programa em qualquer cidade. Aí ele já tinha feito o CELPIP, que era do inglês, né? A prova de inglês, que eles aceitavam o CELPIP. E o CELPIP é mais simples, assim, do que o IELTS e mais barato também. Aí ele fez o CELPIP, eu peguei o diploma dele de ensino médio, eu já fiz aquela tradução, aí eu mandei pro WES, que eles fazem a equiparação com o diploma canadense, né? Com as grades aqui. Aí eu já tinha preparado tudo, tava tudo assim, no ponto de bala. E quando saiu o programa, foi assim, é um programa diferente, era por pontos, sabe? Todos os itens lá eram uma pontuação. Se você já morava em inverno, você tinha um tanto de ponto. Se você já trabalhava com um empregador de inverno, você tem um tanto de ponto. Se você já teve experiência de trabalho, assim, já tinha um tanto de ponto. E ele já tinha 2 anos, assim, de experiência na área que
que tinha, sabe? Esse cara, a gente contou pra ele do programa e ele concordou em participar. Aí ele teve que fazer um workshop lá, tudo. Aí ele participou nisso, ele também contratou muitas pessoas também que iriam entrar no programa, só que algumas delas não conseguiram por causa que eles não tinham documento suficiente também para aplicar. Aí nisso, assim, o processo inteiro demorou quase um ano por causa da pandemia, né? A gente aplicou mesmo em 2020 e a gente recebeu nosso PR Card foi em 2021, em agosto. Sim, demorou pra caramba. Mas enfim, né? Tipo, é melhor demorar e receber do que demorar e não receber nada, né? O processo foi bem tranquilo, apesar de tudo, assim. Como a gente já tinha os documentos e eu já sabia, tipo, tudo sobre o programa, aí foi bem tranquilo, eu já sabia tudo que eles pediam e tudo que eles iam pedindo a gente ia fazendo e tal, e tipo, não teve nenhuma dificuldade. A dificuldade mesmo, eu acho que é você chegar no Canadá e depois que você tá aqui no Canadá, se as coisas começam a desandar, você consegue encontrar outros meios de fazer essa imigração, tipo, tudo dentro da lei, sabe? E as nossas coisas foi tudo certinho, assim, apesar de ter dado errado e tudo, foi tudo certo, assim, sabe? É uma coisa que eu sempre falo, que às vezes a gente chega com planos, assim, de fazer uma coisa, assim, bem certinho e tal, mas às vezes as coisas dão errado, né? Mas o negócio é você não desistir, é você sempre você buscar informação, que pra mim o crucial de tudo é buscar informação. E como eu já tinha um inglês assim melhor, foi muito mais fácil, que eu entrava no site do governo, eu conseguia entender o que estava escrito ali, eu conseguia entender o que eles queriam, sabe? E é difícil, assim, quando você não tem inglês, a gente sempre fica tendo que fazer o que as agências pedem, e sempre eles vão pedir aquela coisa que é certinho, sabe? Que é padrão, assim, faz o college, não sei o que, mas tem muito mais informação lá no site do governo, que às vezes você consegue migrar sem pagar college, sem, sabe, fazer essas coisas e por um meio mais, assim, não mais fácil, mas meios diferentes, sabe, do que o padrão. Eu aprendi que eu não posso deixar na mão de outras pessoas coisas que são pra mim, né? Eu vou buscar, hoje em dia eu busco as coisas, assim, por mim mesma. Eu não dependo mais de pagar agência, pagar pessoas pra ver, sabe? Esse negócio dessa imigração, foi tudo eu que busquei muito, assim, eu li tudo, sabe? Até pra dar informação, assim, do chefe do meu marido, assim. A gente teve que explicar como é que era alguma coisa que não ia afetar em nada, iria ser até bom pra ele, sabe? E realmente é uma coisa boa quando uma empresa entra em processos assim de imigração, eles meio que ganham pontos assim com o governo. Pontos que eu digo assim, é bem visto, né, pelo governo. E foi isso que aconteceu. Tanto que a empresa dele tinha todos os itens que é compatível com o que eles precisam das empresas para aplicar para esse programa. E foi uma das coisas que foi possível a gente fazer a imigração. E foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Eu prometo que eu vou começar a postar vídeos, e se vocês tiverem dúvidas relacionadas a isso, eu posso gravar outro vídeo e falar com mais detalhes, tá?